Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM utilizando o Revit. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Na aula de hoje, a aula de número 16, já partindo para a finalização, nós passaremos o processo de lançamento dos condutores dentro dos eletrodutos para que a gente possa finalizar a nossa lista de material, contabilizando também os condutores elétricos. Bom, nós vamos iniciar agora o processo de lançamento de condutores, né, nos eletrodutos. A gente vai voltar então aqui para a planta de piso 2 e a gente vai fazer esse processo então. Então a gente vai trabalhar com, vou fechar essa vista de peças aqui, e nós vamos trabalhar com dois tipos de vista aqui. Nós vamos trabalhar com a planta de piso e o 3D completo aqui, tá bom? Para facilitar o processo aqui de contabilização dos itens, tá? Bom, antes da gente lançar, né, os condutores aqui na nossa instalação, é importante a gente fazer algumas considerações gerais em relação a condutores. Então, nós vamos aqui nas vistas, e nas vistas de desenho nós vamos aqui na capacidade de condução de corrente, tá? E a gente já tinha falado algumas informações em relação à capacidade dos condutores, né? Tanto se fosse cabo unipolar como multipolar, a gente até mostrou o esquema aqui com imagens, e a gente está mostrando aqui, né, os tipos de condutores que nós temos. Então, nós temos o condutor rígido, né, que é o condutor isolado, temos o cabo unipolar, né, que é o cabo flexível, e temos os cabos multipolares, né, que são cabos que têm um cabo com vários cabos dentro dele, tá? Dentro dele. Dois ou mais cabos. E o cabo, normalmente, ele tem um isolamento, tá? O fio, o cabo em isolamento, e ele pode ter uma proteção extra, né? Uma cobertura, tá? Bom, em relação aos tipos de cabo que tem, né, de isolamento, nós temos o isolamento em PVC, que é o mais comum, né? Até pela questão do preço. Ele tem uma resistência, né, elevada, né, térmica, e ele também tem uma certa resistência aí à umidade, tá? Então ele é utilizado mais em ramos alimentícios, né, residenciais. Nós temos os fios e cabos com isolamento EPR, né, que ele tem maior rigidez de elétrica, então ele é mais utilizado quando você tem risco, por exemplo, de esse cabo ele ficar imerso dentro da água, então ele tem boa resistência à água e também tem boa resistência aí a altas temperaturas. E aí a gente tem outros tipos de cabos, né? Tem uma variedade enorme de cabos e a gente tem que escolher qual tipo de cabo a gente vai trabalhar. Então nós vamos trabalhar com dois tipos de cabo aqui. Os cabos, na maioria das situações, vamos trabalhar em PVC, e aqueles que estão aterrados, né? Que eles estão embutidos no solo, nós vamos trabalhar com os cabos com isolamento de tipo EPR. Pronto, fechar aqui. Então é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui em vista, vamos colocar vistas lado a lado, para que eu consiga estar com as duas vistas aqui em paralelo, para a gente começar então o processo de lançamento de condutores. Como que nós vamos fazer? Nós vamos lançando os condutores dentro dos eletrodutos, e aquilo que a gente já for contabilizando, a gente vai ter que ir ocultando, né? Eu até vou cancelar essa vista aqui, 3D, e vou criar uma nova vista aqui. Então, vou vir aqui na vista 3D do projeto elétrico, vou duplicar essa vista e vamos criar uma vista temporária aqui, tá? Essa vista temporária, depois a gente vai excluir ela. E agora nós vamos colocar lado a lado elas aqui. Bom, vamos começar então aqui pelo quarto, tá? Vou criar o Shift aqui, vou criar uma visualização melhor para que eu possa entender aqui. Pronto, estou com uma vista melhor ali do quarto, que é essa região aqui. Bom, então a gente vai começar, vamos começar por esse trecho aqui, tá? Então, nesse trecho aqui, eu já selecionei. Quando eu seleciono, olha, já lá no 3D também seleciono. Aqui, como eu tenho um eletroduto que vem daqui até aqui, eu posso
apertar o Tab aqui. Então, lembrando, o Tab do teclado está em cima do fixa, né? Se eu aperto o Tab aqui, novamente aqui apertei o Tab, olha, selecionei o trecho todo. Eu vou falar o que passa dentro desse eletroduto. Então, tá passando ali, olha, uma fase, um retorno, na verdade não, um neutro, um retorno e um terra de 1,5. Então, vou vir aqui, está vindo um retorno, um neutro e um terra de 1,5. Então, aqui eu tenho 0 fases de 1,5, né? Então, eu tenho que colocar esse 0 aqui, pessoal. Ah, Joel, mas o programa não considera, infelizmente, até então, se você for colocar, contabilizar os cabos totais, ele não considera, se você não lançar 0 aqui, tá? E aqui embaixo eu vou lançar também o tipo de condutor, o tipo de isolamento, né, que eu vou utilizar para esse condutor. Então, eu vou colocar aqui cabo com isolamento em PVC. Põe aplicar, está pronto. Então, esse aqui já está contabilizado. Eu posso vir aqui dar um EH nesse trecho. Bom, então esse trecho já está contabilizado. Vou selecionar aqui o 3D, apertar Tab. Então, vou novamente aqui. Chego perto, aperto o Tab, clico para selecionar e vou dar um EH nele. Ou seja, esse trecho já está contabilizado aqui. Ótimo. Então, agora nós vamos ao próximo trecho, que é esse aqui. Na verdade, tem esse trecho aqui antes, né? Então, vamos pegar aqui no 3D, que é mais fácil de entender. Então, aqui, chego perto, aperto a tecla Tab. E o que tem ali naquele trecho ali? Eu tenho essas descidas. Então, tem ali um interruptor e tem uma tomada. Então, eu vou ter ali o fio, um fase, um neutro, um retorno e um terra de 1,5. Então, eu tenho uma fase, um neutro, um retorno e um terra de 1,5. E tenho fase, neutro e terra de 2,5. Então, fase, neutro, terra de 2,5. E retorno 0. Vamos lá embaixo agora o tipo de isolamento. Então, vamos colocar cabo, isolamento em PVC. Aplicar. Pronto, então esse trecho está pronto aqui. Eu posso dar um EH nele. Pronto, então já está contabilizado aqui. Vamos para esse próximo trecho. Vou chegar perto, apertar a tecla Tab. Pronto, o que eu tenho ali naquele trecho? Olha, se eu observar aqui, eu tenho ali passando um fase neutro terra de 1,5 e um fase neutro terra de 2,5. Joel, mas não está aparecendo um e-mail embaixo aqui, porque nós falamos lá que os que não tivessem identificado seriam de 1,5. Então, vou vir aqui, uma fase de 1,5, um neutro de 1,5, um terra de 1,5. Na verdade, aqui é 0, né? Retorno, um terra de 1,5, uma fase de 2,5, um neutro de 2,5, 0 retorno e um terra de 2,5. E vou aqui embaixo colocar que pronto. E aí, pessoal, nós vamos fazendo todo esse processo aqui em todas as instalações. Bom, aqui para a gente ganhar tempo, a gente pode selecionar todos os elementos dessa vista 3D aqui e vir aqui filtrar, deixar apenas os conduítes e as conexões de conduíte e já vim aqui, ó, já colocar qual tipo de isolamento. Então, eu vou colocar aqui cabo com isolamento em PVC. Pronto, isso já vai ser aplicado para todos os cabos, todos os eletrodutos, tá? Agora eu vou só modificar aqueles que estão aterrados, né? Para selecionar os que estão aterrados, eu vou pegar trecho a trecho aqui. Então, eu posso pegar esse trecho, pronto, está selecionado. Vou chegar perto aqui, apertar Tab, aí eu aperto o Ctrl para adicionar esse trecho. Chego perto aqui, aperto Tab,
aperto Ctrl e seleciono. Chego perto aqui, aperto Tab, aperto Ctrl, seleciono, Ctrl vai adicionando. Chego perto aqui, aperto Tab, Ctrl, selecionei. Então, todos que estão aterrados estão aqui, né? Então, vou filtrar aqui, que ele selecionou outras coisas aqui. Ele selecionou luminária. Vou tirar a luminária. E agora eu vou falar, então, que esse aqui é um cabo com isolamento em EPR. Porque isso facilita, eu não preciso ficar digitando o tempo todo. Então, já está aqui definido, né? A gente vai fazer o processo aqui, daqui a pouco a gente mostra tudo pronto aqui. Bom, nós já fizemos todos os itens do pavimento 2, né? Vejam aqui que eu já eliminei os itens, né, aqui de cima. Agora eu preciso fazer o eletroduto de alimentação do quadro superior para o quadro inferior. Então, para saber quais condutores estão aqui dentro, eu posso vir aqui no diagrama unifilar. Olha, no diagrama unifilar, para alimentar o QDC2, eu vou ter os 4 cabos de 10 milímetros, né? São 4 cabos de 10 milímetros. Então, eu posso fechar o unifilar aqui, vou chegar perto aqui, Tab, e vou colocar lá, então, que são um fase de 10 milímetros. Na verdade, são 2 fases de 10 milímetros, um neutro de 10 milímetros e um terra de 10 milímetros. Então, vou aplicar. Posso vir aqui e dar um EH aqui. Agora eu tenho os trechos de baixo. Vou fazer o mesmo processo. Eu vou ter que vir, olhar trecho a trecho, né? E ir indicando, pegar a planta do piso 1 como referência, tá? Vou colocar lado a lado aqui. E vou agora, então, indicando aqui todas as fiações do piso 1 aqui, tá? Lembrando aqui, pessoal, que esse aqui eu já fiz. Quando eu fiz o piso 2, como o eletroduto vem do piso 2 até aqui, eu já contabilizei, tá? E já foi contabilizado aqui. Bom, pessoal, terminamos o lançamento de todos os condutores aqui nos eletrodutos. Essa vista 3D, copiar aqui, ela não serve mais para nada, eu posso excluir ela, tá? E agora nós vamos lá para as tabelas para verificar, né, o resultado aqui. Então, é um processo, tem que ter muito cuidado, tem que fazer com bastante calma para dar tudo certo, tá? Bom, então a gente vai voltar aqui nas listas de materiais. Então, por exemplo, se eu vier aqui em comprimentos de condutores, todos os condutores já estão contabilizados aqui, né? Tanto os condutores com isolamento em EPR, né? Quanto os condutores com isolamento em PVC. Então, todos aqui contabilizados, todos certinhos aqui. E aí, eu já vou aproveitar para mostrar também uma outra forma, né, de apresentação desses itens, desses cabos, que é por meio dessa tabela aqui de levantamento de serviço. Então, essas tabelas aqui, essas tabelas normalmente a gente vai na folha de impressão, tá? E essa tabela aqui é uma tabela mais para a gente montar a planilha orçamentária, né? Então, a gente tem aqui uma separação por tipo de fiação. Então, olha, o cabo de 1,5. Então, a gente tem a quantidade de fase, de neutro e terra, se eu quiser comprar separado, ou total, se eu quiser comprar um total aqui. Então, eu posso olhar por cor aqui, tá? Então, isso facilita o processo aí no momento que eu for comprar. Da mesma forma, também eu posso vir aqui nos cabos de 2,5. Então, já tem também aqui a contabilização de todos os cabos de 2,5 por tipo, né? Por tipo de condução, por tipo de proteção que eles têm. Aqui também os cabos de 4 milímetros. Né? No nosso projeto, nós não utilizamos esse tipo de cabo. Os cabos de 6 milímetros, já separados aí por cor. Os cabos de 10 milímetros. E, por fim, os cabos de 16 milímetros, que foi a seção máxima que nós utilizamos aqui. Então, tudo isso já no formato de tabela para a gente fazer a planilha orçamentária. Aqui nós temos também os eletrodutos, né? Os dois tipos de eletrodutos nós utilizamos, tanto de 32 quanto de 25. Aqui a gente tem também as caixas de passagem.
que nós utilizamos, aqui não foi contabilizado, na verdade não foi aqui indicado, né, as caixas octogonais e as caixas de passagem octogonal e as caixas de passagem 2x4 e 4x4, porque normalmente nos preços dos eletrodutos já se considera essas conexões. Então a gente, para não repetir no custo, né, na tabelas aqui de peças que nós colocamos, está contabilizado, né? Mas aqui nós pedimos para não contabilizar. Então, estão contabilizadas aqui só as caixas de passagem nos pisos, né, nas paredes e a caixa de medição lá do padrão de entrada. Aqui os disjuntores, todos também já contabilizados, todos os disjuntores que foram utilizados aqui contabilizados, né? Quadro de distribuição, os dois quadros que nós utilizamos, tanto os quadros em PVC quanto o quadro metálico, né, o quadro trifásico, contabilizado também aqui. E por fim aqui, as tabelas, né, de tomadas e interruptores. Então nós temos aqui os conjuntos, né, montados, né, de tomada com interruptor, né. Então, se a gente for localizar o custo, né, se a gente não achar o custo exatamente desse conjunto, a gente tem que fazer uma composição para avaliar, né, o custo do conjunto, ou então fazer uma contabilização em planilha e separado de cada um desses itens aqui, tá? Aí vai ter um acréscimo, que vai ter uma caixinha individual para cada um deles, né? Um suporte individual para cada um deles. Dessa forma, então, a gente encerra essa parte de planilha, né, de levantamento, e nós vamos agora para a finalização das nossas vistas, colocando elas em folhas de impressão. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.